Fala galera, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de histologia, falando sobre o tecido ósseo e o tecido muscular. Iniciando com o tecido ósseo, é importante a gente entender as suas características gerais. E quais seriam? Basicamente, ele tem uma maior rigidez do que aquele que se chama tecido cartilaginoso. Por quê? Porque o tecido ósseo ele apresenta uma mineralização da matriz óssea graças à atuação das suas células. Além disso, ele é um tecido vascularizado, certo? E inervado também. Quando eu falo inervado, ele apresenta nervos que vão gerar dor, por exemplo, quando ocorre uma fratura ou uma quebra do osso. E também nessa fratura e quebra do osso vai ter a presença de sangue por conta da sua vascularização. E quais seriam as células que vão estar relacionadas com essa mineralização? Existem os osteoblastos, que lembrando, blastos são células jovens, ósteo está relacionado com osso, e esses osteoblastos apresentam a função de formar a matriz óssea. Já os osteoclastos, lembrando que clasto é quebra, os osteoclastos vão estar relacionados com a desmineralização, ou seja, com a quebra da matriz do osso, certo? E existem os osteócitos, que nada mais são do que osteoblastos maduros, que vão liberar substâncias para que essa matriz permaneça, certo? E de que maneira essas células vão atuar? O osteoblasto ele vai depositar cálcio a partir de camadas concêntricas e vão formar canais, que podem ser canais longitudinais, mas podem ser canais também horizontais. Os canais longitudinais vão ter o nome de canais de Havens e os canais horizontais vão ter o nome de canais de Volkmann. De que maneira eles são representados aqui? Existem os canais de Haven e aqui os canais de Volkmann. As camadas concêntricas existem o nervo e os vasos sanguíneos que vão estar relacionados com o tecido ósseo. Beleza? Outra característica é que ele apresenta como revestimento um tecido conjuntivo conhecido como periósteo, certo? E quais são as funções? Basicamente, produção de células sanguíneas por meio da medula óssea vermelha, mas ele também é um reservatório energético. De que maneira? Através da medula óssea amarelada, que é conhecida como tutano do osso, e ele também serve como um reservatório, um depósito de cálcio. E de que maneira esse cálcio vai estar relacionado? Bem, a tireoide e a paratireoide vão estar relacionados com esse depósito de cálcio. Por quê? Quando o sangue apresenta uma alta concentração de cálcio, ou seja, uma hipercalcemia, a tireoide vai liberar calcitonina que vai atuar sobre o vaso sanguíneo e vai levar o cálcio para o osso. Já a paratireoide, ela vai liberar o paratormônio. Em que condições? Quando o sangue apresentar uma baixa quantidade, uma baixa concentração de cálcio, ou seja, uma hipocalcemia. Quando existir uma hipocalcemia, a paratireoide vai liberar o paratormônio, que vai atuar no osso e vai levar o cálcio para o sangue. Tira o cálcio do osso e joga no sangue. E qual a doença que está relacionada com o osso? Basicamente a osteoporose, que nada mais é do que um osso poroso. E existe sim uma relação dessa osteoporose com as vitaminas. Que vitaminas? A vitamina A, que é responsável pela regulação tanto dos osteoblastos quanto dos osteoclastos, certo? Existe também relação com a vitamina C, que vai estar relacionado com a produção do colágeno, e com a vitamina D, que a sua carência vai levar o raquitismo. E quais são os tipos de ossificação? É importante lembrar que são basicamente dois: o endocondral e o intramembranoso. O endocondral nada mais é do que a substituição gradativa do tecido cartilaginoso por um tecido ósseo, e a intramembranosa, o tecido ósseo ele vai ser formado no interior de uma membrana de tecido conjuntivo, certo? E essa membrana de tecido conjuntivo vai servir como um modelo para que o osso comece a crescer. E isso acontece, por exemplo, no crânio. Passando para tecido muscular, é importante lembrar as suas características gerais também. Que o nome da sua célula é miócito, lembrando que mio é músculo, cito é célula, certo? E ele vai estar associado ao tecido nervoso, porque precisa transmitir impulsos nervosos para que ocorra a contração e o relaxamento da musculatura, e do tecido conjuntivo também na parte sanguínea, beleza? E ele é categorizado basicamente em três: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. E qual é a representação deles três? Aqui, esses feixes organizados paralelamente vão representar o estriado esquelético. Esse daqui vai formar o miocárdio, certo? Que é o estriado cardíaco. E essas células que têm um formato mais estranho, fusiformes, elas vão estar relacionadas ao músculo liso, que vai estar no trato gastrointestinal, beleza? E o que é que o músculo faz basicamente? Uma contração e também um relaxamento. E para contrair e relaxar é importante a presença do cálcio. O que é uma contração? É a chegada do cálcio no músculo. Já o relaxamento é a saída do cálcio do músculo. E
É importante lembrar dessa contração e desse relaxamento que o gasto de energia acontece nos dois. Então, a galera que gosta de malhar, de fazer exercício, é importante realizar os dois de maneira correta, porque o gasto energético se dá tanto na contração quanto no relaxamento. Beleza? Falando um pouquinho de tecido muscular estriado esquelético, é importante lembrar que ele apresenta contrações rápidas e voluntárias. E por que contrações rápidas? O fato dele ser estriado já está dizendo que vai ser contrações rápidas. E ele apresenta também um sistema T, que vai dar uma contração mais rápida também, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí, de que maneira esse tecido muscular estriado esquelético ele vai se organizar? Qual a sua composição? Ele apresenta o endomísio, o perimísio e o epimísio. Endomísio nada mais é do que isso aqui é uma fibra muscular. Vai existir ao redor dele, vai revestir essa fibra muscular de que maneira? Com o endomísio, certo? E o conjunto dessas fibras musculares vai formar um feixe. Esse feixe ele vai ser recoberto, essa partezinha mais rosa aqui, vai ser recoberto pelo quê? Pelo perimísio. E a junção paralela desses feixes vai ter um revestimento maior por fora, certo? Que é justamente o epimísio, beleza? E quantas células desse tecido? Elas são células multinucleadas e que apresentam algumas características. Por exemplo, o retículo endoplasmático no músculo é conhecido como retículo sarcoplasmático. Sarco é carne, beleza? E aí é importante lembrar que ele vai predominar o que tipo? O tipo liso, porque ele é responsável por depositar, por armazenar o cálcio, beleza? É importante lembrar também que a membrana ela vai ser conhecida como sarcolema, e quando essa membrana ela começa a se interiorizar, começa a invaginar, ela vai formar o sistema T, e esse sistema T ele é de fundamental importância, por quê? Porque ele vai liberar cálcio, e o fato de liberar cálcio vai fazer com que a contração ocorra de maneira mais rápida, certo? E existe também o citoplasma, e esse citoplasma é conhecido como sarcoplasma, beleza? Ele apresenta estrias transversais, e o fato de apresentar estrias transversais vai fazer com que ele tenha uma contração rápida e vai ser representado nos nossos tendões, que nada mais é do que a ligação entre um músculo e um osso. Quando eu vou falar da unidade de contração, é importante lembrar da raiz. E por que eu falei da raiz? Para vocês lembrarem a ordem basicamente, do meio para fora. Certo? É uma unidade de contração muscular que é chamada de sarcômero. E como sarcômero, ele se organiza dessa maneira aqui. Isso aqui tudo é um sarcômero. Ele vai ter proteínas, uma proteína mais grossa, que é a miosina, que fica aqui no meio. Existe a actina, que é a que fica acima da miosina, certo? E é mais fininha. E aí é importante lembrar o seguinte, que ele vai se organizar de que maneira? Aqui existe a banda H, onde só vai existir a miosina, certo? Existe a banda A, que é conhecida como uma banda escura, porque ela vai apresentar tanto a actina quanto a miosina. É basicamente isso aqui, certo? A banda I nada mais é do que a parte clara, certo? Ele só vai ter a actina, e a linha Z é uma linha que ela vai retrair toda vez que acontecer a contração. É essa linha aqui, certo? E o que é a contração? Nada mais é do que o deslizamento do filamento de actina sobre o de miosina, beleza? E aí, quando eu vou falar de metabolismo e contração muscular, é importante lembrar de 3 tipos de metabolismo, o que é aeróbico, o anaeróbico e a fosfocreatina, certo? O aeróbico vai estar relacionado com a respiração celular, ou seja, a mitocôndria ela vai realizar glicólise, crédise e cadeia para a produção de 38 moléculas de energia, moléculas de ATP, certo? E aí, que tipo de musculatura vai estar relacionada com esse tipo de metabolismo? Geralmente é a musculatura vermelha, que é aquela musculatura lenta de resistência, certo? E por que mais ela é vermelha? Porque ela apresenta mais mioglobina, que nada mais é do que a célula do músculo que vai carregar o oxigênio, certo? E existem as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. E quanto ao metabolismo anaeróbico, ele vai estar relacionado com a fermentação, certo? A fermentação ela vai só ocorrer a glicólise, e a glicólise só libera 2 ATPs como saldo, certo? Ou seja, muito menos do que o aeróbico. Por isso que isso é uma musculatura de explosão, é quando a pessoa necessita de uma energia muito rápida, certo? Vai estar relacionado com a musculatura branca, certo? Por exemplo, o maratonista, ele vai ter uma musculatura vermelha, já um velocista ele vai ter uma musculatura branca, porque ele precisa de explosão. É importante lembrar também, como observação, que essa fermentação ela vai liberar o ácido lático, certo? E o ácido lático na musculatura vai gerar uma fadiga muscular, mas também vai gerar câimbras. E aí o que é que vai acontecer? O nosso sangue vai tirar
esse ácido lático vai levar para o fígado e lá no fígado ele vai transformar aquilo que é ácido lático em glicose. De que maneira? Através de um processo chamado de gliconeogênese. É uma nova forma de criar glicose, beleza? E aí esses dois metabolismos eles são responsáveis por permanecer a nossa energia por meio segundo aproximadamente. Por isso que entra a fosfocreatina, que ela é uma fonte indireta de energia. Por quê? Ela vai liberar fosfato para que possamos produzir ATP pelos outros caminhos, beleza? Falando do tecido muscular estriado cardíaco, é importante lembrar que ele apresenta, na sua maioria, as suas células, um ou dois núcleos centrais e ramificações, além de discos intercalares que servem para quê? Para dar coesão e trocar substâncias. E de que forma ele é representado? Isso aqui é uma célula do músculo estriado cardíaco, certo? Isso aqui são os discos intercalares, que vai ser de coesão e troca de substâncias, e aqui são as ramificações, beleza? Ele vai apresentar uma contração rápida. O fato de ser estriado vai ter contração rápida, mas é involuntário, ninguém consegue controlar o batimento do coração, ou seja, vai estar presente no miocárdio. Miocárdio músculo, cardio, coração é a musculatura do coração, beleza? E aí, o tecido muscular liso, ele tem como células alongadas, fusiformes, tem um formato estranho, sem estrias e não, pelo fato de não ter estrias, ele vai ter uma contração lenta, certo? E o núcleo centralizado, de que maneira ele é representado? Essas células fusiformes, núcleo centralizado, certo? Elas são alongadas, e é importante lembrar que o fato de não ter estrias vai dar contrações lentas e eles também são involuntários. E onde são encontrados esses tecido muscular liso? Justamente no nosso trato gastrointestinal, e ele vai estar relacionado com o movimento peristáltico do intestino.